Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu acaba de anunciar seus dois novos reforços para a temporada 2024. São dois atacantes. Um, inclusive, estava jogando no futebol europeu. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui falamos sobre o futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, dê like no vídeo, acione as notificações, comentem à vontade. É muito importante esse reconhecimento da parte de vocês, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é tratar as duas novas contratações que o Paysandu anunciou agora, às 17 horas. Então, esse vídeo fresquinho dessas duas notícias e da análise desses dois jogadores. Vamos começar pelo atacante Jean Dias. Jean Dias, 33 anos, disputou a Série A pelo Internacional. No primeiro semestre, ele estava atuando no Caxias, no Campeonato Gaúcho, fez um belo Campeonato Gaúcho, foi um destaque da equipe do Caxias e chamou a atenção do treinador da época do Inter, o Mano Menezes, que recomendou sua contratação. Para o Inter é uma contratação barata de se fazer, então o jogador foi contratado pelo Inter, fez 14 jogos pelo Internacional, um apenas como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Sua última partida foi em julho, porque coincidiu da troca de treinador. Sai o Mano Menezes, entra o argentino Eduardo Cudê, e o argentino não contava nos planos com o Jean Dias, então não utilizou o atacante no restante do Campeonato Brasileiro, então seu último jogo foi em julho. Como característica, ele joga pela ponta esquerda. Ele gosta de usar velocidade, ele gosta do drible, ele gosta de um contra um, ele gosta de armar jogadas, mais pela ponta esquerda. A grande questão da contratação do Jean Dias é uma: durante a sua carreira, de maneira geral, ele oscilou bastante. Um clube como o Paysandu, que vai brigar pelo acesso, porque essa é a proposta da diretoria, né? Vocês lembram a diretoria falando, o Ari Barros falando, o Hélio dos Anjos falando, que a ideia é sim brigar pelo acesso à Série A. Então, para um time que vai brigar pelo acesso à Série A, você acaba contratando um jogador que durante praticamente toda a sua carreira oscilou bastante. Um jogador que com 33 anos, aí sim ele viveu talvez a glória da sua carreira, que foi jogar finalmente num grande clube, jogar no Internacional, uma proposta lógica e irrecusável. Então ele vai para o Internacional, mas antes disso, ele jogou praticamente apenas em clubes de dimensões menores que o Internacional. Praticamente não, todos os clubes de dimensões bem menores que o Internacional. Veranópolis, Metropolitano, Criciúma, 15 de Piracicaba, Manaus, Brasil de Farroupilha. Então, assim, ele roda principalmente o sul do país, mas outras regiões também do país, em clubes de patamares menores. O São Luís, também do Rio Grande do Sul, antes dele ir para o Caxias. Então, essa foi a realidade de carreira dele. Quando ele chega no Internacional, é o pote de ouro, é para coroar, querendo ou não, a carreira, porque ele vai jogar no Internacional. Acabou não sendo tão utilizado assim, porque o último treinador acabou não sendo tão utilizado, e agora chega ao Paysandu. Eu abro uma interrogação nessa contratação, coloco ela como questionável, assim, eu analiso as contratações, só aprovo, coloco uma interrogação ou questionável, porque é um jogador que, de maneira geral, teve desempenho um pouco aquém para as pretensões do Paysandu. Não estou falando que a carreira dele é ruim, porque cada um vai escrever sua carreira e escreve da melhor maneira possível, a gente tem que respeitar a carreira de cada um. Mas para as pretensões do Paysandu, se você analisar a carreira do jogador e até as últimas temporadas, que é o mais importante do jogador, ele teve um desempenho fraco, ele teve um desempenho abaixo. Tanto é que hoje, se você pegar o time do Paysandu, você não esboça ele como titular. Por exemplo, eu não esboçaria ele como titular. Então, entra com uma contratação questionável. Essa contratação do Jean Dias, pegando esse passado recente dele, pegando os clubes que ele atuou, e o que ele poderia ter atuado nesses clubes em divisões menores que o Paysandu vai enfrentar, né? Agora na Série B, a divisão maior que ele estava era a Série A, né, no Internacional, mas todos os outros clubes, ele disputou pela Série D pelo Caxias, jogou pelo Metropolitano, 15 de Piracicaba. Então, são clubes realmente dimensões bem menores do que o Paysandu, disputando Série D do futebol nacional. E para o Paysandu, que vai buscar o acesso, talvez esperava uma contratação que tivesse um outro desempenho na carreira, de maneira geral dizendo. Mas tá aí, Jean Dias contratado, como eu disse, 33 anos, ponta esquerda, tem velocidade, gosta do drible e é o novo reforço da equipe do Paysandu. Outra contratação do Paysandu é o atacante Juan Ribeiro. Juan Ribeiro, 20 anos de idade, vem emprestado do Palmeiras. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, 2023, ele foi o artilheiro da competição, foi campeão pelo Palmeiras e artilheiro da competição com 9 gols marcados. E depois ele é emprestado para o futebol da Letônia. Vamos lá. Clubes
como Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, clubes desse patamar, eles dividem praticamente a categoria de base em 3 etapas, em 3 patamares. Tem o primeiro patamar, que pegar o exemplo do Palmeiras, já que ele vem do Palmeiras, que é quem? É o Endrick, o Estevão. São jogador, o Endrick já foi vendido para o Real Madrid com 16 anos. O Estevão recebeu hoje, tem 16 anos, recebeu uma proposta do Chelsea. Então, assim, são jogadores de seleção de base, jogadores fixos em seleção de base mesmo, jogadores que vão para a Europa. E o Palmeiras não vai emprestar ele para um time da segunda divisão nacional, ou melhor, para nenhum clube do Brasil vai emprestar. É do Palmeiras da base já para um clube grande da Europa. Então, tem esses jogadores na base do Palmeiras, patamar número 1. Vamos pular o patamar 2. O patamar 3 são quem? São jogadores da base que completam 20 anos de idade, não podem mais jogar pela base, porque não faz sentido, né? Vai ficar treinando com a base, já passou, não pode nem disputar competições sub-20, porque já passou dos 20 anos, e tem o contrato rescindido e vão embora, acabam deixando o clube. E tem os jogadores de patamares 2, que aí eu coloco o patamar 2, que eu coloco o Juan Ribeiro. Por quê? O Juan Ribeiro não é nem o Endrick, nem o Estevão, para ir logo, pelo menos agora, nesse momento da sua carreira, muito jovem, ir para um gigante da Europa, e nem também para ser descartado pelo Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras, primeiro ele empresta ele para o Valmiera da Letônia, ele estava no futebol letão, ele vem da Europa, estava no futebol letão, aproveitando, na Letônia ele faz 34 jogos, 17 como titular e faz 7 gols, tem um desempenho razoável no futebol letão, que realmente foi a primeira vez que ele joga no futebol profissional, mas a gente tem que considerar que é o futebol da Letônia, não desrespeitando, lógico que não, foi uma experiência de vida, acho que muito boa para ele, é um país bem legal também de se conhecer, mas é um futebol bem alternativo, né, bem frágil, né? Então, assim, foi pro futebol da Letônia, fez seus 7 gols lá e agora ele volta. Só que o Palmeiras não coloca ele no patamar 1 do Endrick, mas também não coloca ele no patamar 3, de jogador descartável. O Palmeiras coloca no patamar 2, por assim dizer, em observação. Então ele empresta ele para o Paysandu, para ele ter uma rodagem maior e quem sabe começar a deslanchar mais no futebol, porque é do interesse do Palmeiras, já que o Palmeiras não vai aproveitar ele na equipe principal. Ele tem 20 anos, o Palmeiras não vai aproveitar ele na equipe principal, então ele emprestou o jogador ao Paysandu. Como o Paysandu deve encarar essa contratação? Vamos lá, o Juan Ribeiro é um atacante de área, só que ele é muito móvel. Ele pode atuar nem na área fixo, como aquele centroavante. Ele pode jogar um pouco aberto pela direita, um pouco aberto pela esquerda, mas não como ponta, mas sempre dentro da área, sabe? Escapulindo um pouquinho dentro da área pela esquerda, pela direita. Então, assim, ele tem uma mobilidade boa dentro da área. Um posicionamento também legal. Mas o Paysandu tem que encarar essa contratação como uma aposta. Não tem que encarar essa contratação como realmente uma contratação para dar resultado de imediato, é uma contratação realmente aquele reforço para reforçar a equipe que vai dar logo o resultado. Não, tem que encarar que é um empréstimo de um jovem jogador que precisa amadurecer demais, inclusive agora na vida pessoal ele vai ser pai, desejo felicidades a ele, à família dele, obviamente, então assim, já vai ter que ter essa maturidade na vida pessoal, porque ele agora vai ser pai. E em campo também ele vai precisar de uma maturidade maior. Ele está no Paysandu para ganhar essa maturidade. O Paysandu tem que encarar essa contratação como uma aposta. Não é uma contratação para vir como titular. Então, assim, tem que ter uma expectativa um pouquinho mais reduzida, no sentido, ele vai resolver, não, tomara que vingue, mas é um jogador que vem como uma aposta realmente. Vai ser o primeiro clube profissional, a equipe principal, por assim dizer, que ele vai atuar no futebol brasileiro. A única que ele atuou na carreira, em equipe principal, foi na Letônia, o Valmiera da Letônia, que terminou em 4º lugar no Campeonato Letão, no último Campeonato Letão. Então agora, pela primeira vez, ele vai jogar jogos, campeonatos, por uma equipe principal do futebol brasileiro. E a torcida, a direção, todos têm que encarar essa contratação como uma aposta. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas é isso. É uma aposta sem muitas expectativas. Se ele render, amadurecer e render, ótimo, mas a princípio, na data de hoje, é para encarar dessa maneira, pelo menos é assim que eu vejo que tem que ser encarada essa contratação. É isso, amigos, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não está inscrito, convido a todos a se inscreverem aqui no canal e até o próximo vídeo.